Chegou a sexta-feira, dia 4 de agosto, e estamos juntos em mais um Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre dor crônica. Você tem dúvidas sobre este tema, você pode ficar ligadinho a esta edição do programa que vamos trazer muitas explicações, dicas e também orientações. Dor crônica é o tema do Assunto do Dia desta sexta-feira. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Tem também as vagas de emprego disponíveis para hoje. A enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, mandar sua pergunta, participar aqui do nosso programa e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E a dor crônica, ela faz parte do cotidiano de 37% dos brasileiros. Isso segundo um estudo apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. A dor, ela pode ser definida como crônica quando ocorre por mais de 3 meses seguidos e persistente, mesmo depois de tratada sua causa. As principais dores crônicas no Brasil e também no mundo são dores na região lombar e dores de cabeça. Também são comuns as dores relacionadas ao câncer e dores osteoarticulares. Ainda de acordo com essa pesquisa, o relato da dor crônica ele é mais prevalente entre as mulheres no norte, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Somente aqui na região nordeste, os homens relataram sentir mais dor crônica do que as mulheres. Já já vamos entender um pouco mais sobre o resultado dessa pesquisa, vamos aprender muito mais sobre o tema e quem vai nos ajudar hoje a entender mais sobre o assunto são 2 convidados que entendem e muito sobre o tema. Primeiro eu quero apresentar o Dr. Igor Bruschi, ele que é neurologista, professor, coordenador da Liga de Dor de Pernambuco, ele também é professor de neurologia da Uninasal. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o nosso convidado, como também vamos ouvir a segunda convidada, a doutora Aline Ranzolin. Ela que é reumatologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e coordenadora do Ambulatório de Fibromialgia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados, mas agora é o momento em que a gente vai fazer uma introdução sobre o tema. Vamos acompanhar uma reportagem sobre este tema com a Joyce Fernanda. Confira! Ter dor é horrível. E pior ainda é quando elas se prolongam por dias, semanas e até por meses. Esse tipo de dor mais demorada e que pode acontecer no corpo todo é chamado de dor crônica. Na parte ortopédica do nosso corpo, nós separamos 3 áreas que mais incomodam os pacientes: os joelhos, os ombros e a coluna. As dores, elas são divididas normalmente em dores crônicas e dores agudas, certo? As agudas, normalmente, elas são as dores que têm um tempo menor e são decorrentes a traumas, alguma entorse que a pessoa teve, algum jeito que a pessoa deu ao dormir ou ao pegar algum peso. Isso são as dores agudas. As dores crônicas já são aquelas que perduram um tempo maior, tá certo? E cujo tratamento normalmente são um pouco mais longos para você fazer. O ortopedista também detalha as causas das dores crônicas, que podem ser o envelhecimento, a prática de exercícios inadequados e o trabalho repetitivo. O nosso envelhecimento já leva a algumas causas de dor, principalmente quando a gente falou da artrose. Então, o envelhecimento pode levar a esses desgastes em todas as 3 articulações que a gente comentou, certo? Outros fatores é o tipo de exercício e tipo de trabalho que a pessoa fez. Tá? Eu digo de exercício, o exercício, na grande maioria das vezes, ele serve como proteção para esse tipo de dor. Entretanto, quando ele é feito de uma maneira inadequada, ele pode levar também a essas lesões. O tratamento também muda de acordo com o caso. As técnicas mais utilizadas são os exercícios de fortalecimento da região, fisioterapia, o uso de medicamentos e, em situações mais graves, a cirurgia. O nosso objetivo principal é evitar a cirurgia, certo? Para que não chegue a esse ponto, tá? O fortalecimento, o trabalho, a atividade física, como eu falei anteriormente, quando bem aplicada, ela é um fator protetor para esse tipo de lesões, certo? Por quê? Vamos pegar novamente aqui o joelho.
Uma vez que nós estamos fazendo uma corrida, alguma coisa, sem trabalhar um fortalecimento adequado, nós teremos um impacto muito grande na articulação do joelho. Em cada passada que nós damos no joelho, que nós damos durante uma corrida, o impacto que tem naquela articulação é mais de 2 vezes o peso do corpo que está batendo ali. Então, uma vez sendo feito isso com repetição, claro que vai ter um desgaste nisso daqui. Então, aí entra o fortalecimento. Para saber como agir num caso de dor crônica, é fundamental a procura de um especialista. Na hora de você procurar um especialista, é naquela hora que você tem o início da dor. Que aí no início da dor você já procura, porque quanto antes, mais fácil o tratamento. Porque se postergar esse tipo de dor, aí o tratamento pode não ser mais conservador. Ou pode ser que não tenha mais resultado. Pode ser que seja indicado as cirurgias. Ah, e mais um segredo para prevenir as dores: manter uma postura adequada no dia a dia. O uso de aparelhos celulares podem te dar dores crônicas. Como? Eu estou aqui, pego meu aparelho, coloco aqui e fico nessa posição. Por incrível que pareça, esse posicionamento da minha cabeça, tirando ela do meu eixo aqui, é como se eu tivesse um peso de cerca de 25 quilos nas minhas costas. Então, o que é que eu posso fazer para evitar uma coisa simples? Subir a altura do aparelho. E aí eu começo a olhar ele dessa maneira, deixando minha postura correta. São pequenos detalhes na sua vida diária que podem modificar seu quadro de dor. Pois bem, pequenos detalhes que você prestou atenção aqui, as dicas e orientações. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações no decorrer do nosso programa, mas antes de falarmos mais sobre o tema, a gente quer abrir o espaço do programa para que você venha interagir conosco. Participa com a gente, interage, manda a sua pergunta. Então vamos lançar logo a enquete de hoje. Vamos conferir juntos aqui qual a enquete, a pergunta de hoje que queremos fazer a você, que vamos fazer a você a partir de agora. Vamos lançar já a enquete do dia e a pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa sofre com alguma dor crônica? Sofre, não sofre? Participa, manda pra gente sua mensagem através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, está aberto, disponível para você responder aqui a essa pergunta, também mandar alguma dúvida sobre o tema, deixar também algum depoimento. Faça isso que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e repassar a dúvida aqui para os nossos convidados. Você pode interagir também através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, apesar de ser desagradável, a dor é uma sensação importante para a sobrevivência, pois é quando o corpo avisa ao cérebro que algo está errado ou então causando malefícios ao corpo. E precisa ser resolvido quanto antes, como uma queimadura, por exemplo, ou um corte. Entretanto, o problema é quando essa dor se torna crônica. A gente ouviu um pouco, né? Falar dessa dor crônica, porque que esse é um problema quando ela se torna crônica e ela indica ali que a lesão ou a inflamação seja persistente e sem um adequado tratamento, como acontece em casos de doenças como artrite reumatoide, osteoporose, fibromialgia, contraturas musculares. Aí quando não tem esse tratamento, quando você não busca essa informação precisa, aí mora o perigo, porque vai comprometer e muito a sua qualidade de vida. Agora a gente vai abrir o espaço do programa para aprender mais sobre o tema, aprender com quem entende e muito sobre o assunto. Queria dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los, doutora Aline Ranzolin. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. O prazer é meu estar aqui, com certeza. Seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado, prazer é meu. A gente viu, a gente falou para quem está em casa que a dor é uma sensação muito importante. Apesar de incômoda, essa dor, e quando ela persiste, a gente falou no prazo mais ou menos de 3 meses. Passado esse prazo, passou os 3 meses, a gente já sabe, É uma dor crônica. E dor crônica significa que ela não tem cura? Ou não necessariamente? Como é que a gente poderia reforçar essa informação para quem está em casa? Passados 3 meses, a dor se torna crônica. Crônica quer dizer que ela não vai ter cura nunca? Não, não quer dizer não, Na verdade, toda dor tem um tratamento, independente do tempo que ela tem, aguda, subaguda ou crônica. A crônica significa realmente é o tempo de duração, que pode ser
mais de 3 meses, mas também pode ser mais de 3 anos ou mais de 5 anos, que é o que a gente vê muito nos ambulatórios de dor. Pacientes com dores há muitos anos. Mas, como foi dito na matéria, é mais difícil de tratar, porque quanto mais precocemente a gente trata e descobre a causa desse problema, melhor é o resultado do tratamento. Mas toda dor tem tratamento. Toda dor pode ser tratada e abordada. Sempre vai ter uma abordagem para a dor. Como é que a gente entende também aquela explicação que falamos no começo do programa, doutor? Essa região onde se concentra essa dor lança um sinal para o cérebro e o cérebro reage, entende que ali aquela região está passando por algum problema? Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa? Exatamente. E a própria definição de dor seria uma experiência sensorial ou emocional desagradável em decorrência de um dano a algum tecido ou referido como se tivesse uma lesão em um tecido. Então, uma resposta de defesa do próprio organismo. A gente reage à dor como mecanismo de defesa. Mas você pisar num prego, de forma instintiva, você tira o pé, você puxa o pé. É uma forma de defesa. Então, a dor é um sinal de alerta. Alguma coisa está errada. A gente tem que corrigir o que é que está errado, o que está levando à dor. Quais as principais dores, né, que a reumatologista ela trata? Não. Até assim, nem é só reumatologia, né? Se a gente for ver todas as especialidades médicas, tem alguma patologia que pode ser responsável por dor crônica. Eu vou falar, né, da minha área. Então, na reumatologia, basicamente, nós tratamos de doenças crônicas, né? E a maior parte delas evolui com dor. Então, as mais comuns, a osteoartrite, né, que é uma doença de desgaste da cartilagem articular que vai levando a alterações tanto ósseas quanto musculares que vão envolver dor, a fibromialgia, que não necessariamente exista alguma lesão para que haja a dor, é um processamento um pouquinho diferente da dor. Aí a gente tem a linha de doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que são doenças que se manifestam por dor, mas que também existe uma deformidade, uma inflamação sistêmica envolvida nisso, que precisa de um tratamento muito precoce. E aí existem também outras doenças, as lombalgias crônicas, né, dores na coluna lombar, cervicalgias, como ele falou, do uso do celular, que agora são bastante comuns. Então, são queixas que costumam aparecer no consultório, além de todas as tendinites, bursites, inflamações de tendões e músculos que podem chegar no reumatologista. O paciente não sabe o que ele tem, né? O paciente sente a dor, não sabe se aquilo é uma artrite reumatoide, se aquilo é uma tendinite. Então, é nessa avaliação médica que isso vai ser identificado, que isso vai ser definido para que o melhor tratamento seja encaminhado, né? E quanto ao neurologista, doutor Igor? Quais as principais dores, quais as principais queixas? A principal é dor de cabeça. Acho que é a queixa principal nos consultórios de neurologia. Tem também que chama as polineuropatias, que são alterações do nervo que vão levar a quadros de dor, queimação, desconforto. Ocorre muito em quem tem diabetes, chama polineuropatia diabética, aquele paciente com diabetes fica reclamando de um queimor nos pés, um formigamento nos pés. A hérnia de disco também ocorre com muita frequência. Seria aquela dor nas costas que vai irradiando para o membro inferior. Seriam essas três principais. No caso, a enxaqueca ela não se enquadra nessa dor crônica? Ou se enquadra também? Enquadra. A enxaqueca, cefaleia é o termo científico para a dor de cabeça. A enxaqueca, entre as dores de cabeça crônica, ela é a principal. Que é aquela dor, a partir de 3 meses, o paciente com enxaqueca tendo dor mais de 15 dias por mês. A gente ouviu falar também da fibromialgia, né? A gente sempre lança o tema do programa um dia antes, a gente coloca lá nas redes sociais e muita gente tinha dúvidas e pediu para que a gente tocasse nesse tema, né? Fibromialgia. É mais comum em mulheres, em homens, a faixa etária também, onde existe uma maior incidência dessa doença. A gente poderia falar um pouco mais, doutor? Claro que sim. Bom, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, onde existe manifestação de dor músculo-esquelética. Então, o paciente vai chegar dizendo que dói tudo. Essa é a queixa. Fala-se em mais de 3 meses, mas, em geral, a gente pega pacientes com muitos anos de doença. É aquele paciente que vai de médico em médico e ninguém descobre o que tem, porque, de fato, muitas vezes não há uma lesão em algum local específico. Antigamente, existiam critérios onde a gente aplicava os critérios e, de acordo com esses, que eram de 1990, a prevalência era muito maior em mulheres, de 6 a 9 mulheres para cada homem. Mais recentemente, o Colégio Americano de Reumatologia estabeleceu novos critérios e, de acordo com esses novos critérios, essa diferença entre homens e mulheres mudou um pouquinho.
Então, ficou entre 2 a 4 mulheres para cada homem. E também existe muito a questão do homem não se permitir se queixar de ter dor, né? Então, é mais difícil um homem procurar atendimento médico por causa de uma dor, ainda mais uma dor que não aparece muito, que é a questão da fibromialgia. E a prevalência é muito maior em mulheres e pessoas em idade produtiva, né? Entre 30 e 50 anos de idade, geralmente surgem os primeiros sintomas, apesar de que alguns pacientes, quando a gente começa a conversar, eles dizem que sentem dor desde muito tempo, alguns dizem até que desde criança. Então, a fibromialgia ela passa a ser como essa síndrome, onde existe uma dor em todo o corpo, e hoje em dia a gente considera também outros sintomas associados que não só a dor, que são coisas que normalmente aparecem em pacientes com dor crônica de uma forma geral, que é uma alteração de sono, a pessoa dorme com a sensação de não ter descansado, acorda com a sensação de não ter descansado, dor de cabeça, que pode vir muitas vezes associada, sintomas de depressão ou de ansiedade, formigamentos e dormências em todo o corpo, cansaço, a fadiga é um sintoma muito frequente nos pacientes com fibromialgia. Então, tudo isso tem que ser abordado no momento de uma consulta. E como esses sintomas, eles podem aparecer também em outras doenças, o diagnóstico diferencial é muito importante, da gente conseguir identificar a causa, tentar descobrir a etiologia desses sintomas, né? A gente começou o programa mostrando também um resultado, né, de uma pesquisa divulgada pela USP. Nessa pesquisa, os homens daqui do Nordeste, eles se queixavam mais de dores crônicas do que em todas as regiões do país, né? Os homens mais do que as mulheres, diferente de outras regiões. É preciso aprofundar, né, doutor, na análise dessa pesquisa que foi divulgada. Mas, por sua experiência de consultório, como professor também, existe uma explicação assim próxima por que nós homens sentimos mais dores crônicas aqui na região Nordeste? Talvez esteja relacionado à questão do trabalho, em relação a pessoas que fazem trabalhos manuais, trabalhos que exigem mais força, como construção civil. Então, são trabalhos que exigem uma demanda maior de esforço físico e muitas vezes tem uma postura inadequada e leva a sobrecarga das articulações, levando a um quadro de dor crônica. Essas articulações, a gente lembra também da artrite, da artrose, uma queixa muito comum. Muita gente participando também através das redes sociais, facebook.com/assunto do dia. Você pode também acessar, deixar sua dúvida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp também. Acessa, deixa aí sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. Sobre artrite e artrose, o que é que a gente poderia também explicar para quem está em casa? Até vou aproveitar para esclarecer uma confusão que há às vezes, né? Artrite. Só artrite, a palavra artrite não é uma doença, é um sinal, é uma coisa que a gente até avalia no exame físico, mas é um sinal. É como a pessoa dizer que tem tosse, né? A tosse não é uma doença, a tosse é um sintoma que a pessoa pode ter uma alergia, pode ter uma pneumonia, pode ter uma tuberculose, pode ter, até uma pessoa que fica nervosa tem tosse. A artrite é a inflamação de uma ou mais articulações e ela pode aparecer em várias doenças. Na osteoartrose, na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante. Várias doenças cursam com artrite, inclusive doenças não reumatológicas também, né? Que a gente acaba fazendo um diagnóstico diferencial. E a artrose, osteoartrose ou osteoartrite, são todas sinônimos, é uma doença articular que, em geral, está associada com a idade mais avançada, em que há um desgaste da cartilagem articular e que esse desgaste, que pode ser tanto ocasionado pela idade mais avançada, quanto por exercícios inadequados ou alguma deformidade que a pessoa tem, uma fratura que ela teve no passado e aquela articulação não funciona de uma maneira adequada, fazendo com que essa degeneração ocorra mais precocemente. E a degeneração vai levar a um distúrbio na musculatura, nos tendões, nos ligamentos, e tudo isso é causa de dor. Mas as articulações mais acometidas, joelhos, quadris, mãos, muitos pacientes têm aqueles nódulos nas mãos, né? Isso são, né, dependendo da localização do nódulo, né? Pode ser osteoartrite, coluna costuma ser muito acometida também pela osteoartrite. A gente apresentou no começo do programa o Dr. Igor Bruschi e disse que ele é professor coordenador da Liga de Dor de Pernambuco. Muita gente em casa está curiosa neste momento, né, para saber o que é que faz essa liga. Vocês trabalham pesquisando, trabalham ajudando as pessoas que sentem dor aqui no nosso estado. O que é que faz, né? Um coordenador da Liga de Dor de Pernambuco. Exatamente. A Liga de Dor ela foi criada na Uninassal, na Faculdade de Medicina da Uninassal, e tem exatamente esse objetivo, a assistência às pessoas com dor, o ensino
para os estudantes de graduação e pós-graduação sobre temas relacionados à dor e realização de pesquisas. Atualmente nós estamos realizando pesquisas sobre, um exemplo, uma delas é dor no Parkinson. Então, dor nas pessoas que têm doença de Parkinson. O que é que leva a esse quadro de dor? Como a gente pode melhorar? Qual é o impacto da dor na vida da pessoa? Então, nós temos a participação de estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, nessa atividade da Liga. Mas essa liga é só voltada para dores neurológicas ou não? Não, Tem uma voltada equipe para... multidisciplinar Exatamente. participando. Toda a assistência à dor, a palavra talvez seja mais importante, é multidisciplinaridade. Não só de especialidade, como também de profissão. O tratamento da dor não é só feito pelo médico. Vai ter o médico, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista. Porque quem tem excesso de peso e tem dor no joelho, não vai melhorar se não perder peso. Então, todo profissional de saúde vai estar envolvido na assistência à pessoa com dor. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre dor crônica. A partir deste momento vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima sexta para você. Para vocês que estão nos acompanhando, hoje a informação está no site do O Globo. Dor crônica atinge 37% das pessoas no Brasil. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, realizada no ano passado, mostrou o perfil da dor crônica aqui no Brasil. A cada 10 pessoas no país, quase 4 sofrem com alguma dor crônica, aquela que dura mais de 3 meses. A maioria são mulheres com uma média de idade de 41 anos. A pesquisa apontou que quem sofre mais com dores crônicas estão localizadas nas regiões sul e sudeste do país. De acordo com o diretor científico da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, Paulo Renato Fonseca, para reduzir os casos de dor crônica, é preciso criar centros de terapia voltados para a dor e oferta de mais analgésicos pelo Sistema Único de Saúde. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai lá no estúdio com o Valdson Balbino. Para vocês, um ótimo dia. A gente se encontra na próxima segunda. Valdson. Silva, muito obrigado por essas informações, um ótimo fim de semana. E a gente falou também um pouquinho no bloco anterior aqui do nosso programa sobre a Liga de Dor de Pernambuco. A Tânia bem frisou aí que a importância de se criar instituições, né, de grupos também de pesquisas para poder estudar a dor. Olha só, nunca pensei que ia ouvir isso, né? Um grupo que estuda a dor. E aqui em Pernambuco existe essa liga, né, doutor? Qual o perfil aqui dessas dores? Nós, pernambucanos, estamos sofrendo com quais dores, principalmente? A gente não difere do restante do mundo. Né? Dor de cabeça, dor nas costas, as principais. Na verdade, dor de cabeça, ela da forma não crônica, quase 100% da população vai ter em algum momento da vida. Se não já teve, vai ter. E a dor nas costas, a dor lombar, lombalgia, 85% da população em algum momento da vida vai ter. Quando vai para a forma crônica, esse percentual reduz. Ok, a gente viu agora a notícia da internet. Muita gente, quando tem dúvidas, acessa a internet, usa a internet como fonte de pesquisa para tirar essas dúvidas, mas às vezes tem muitos mitos ali na internet e esses mitos podem te atrapalhar, podem adiar a sua ida ao médico, e isso não é interessante, não é bom que isso aconteça. E a gente vai mostrar aqui algumas informações e vou pedir ajuda dos convidados. Ajudem a gente a entender se é mito ou verdade e expliquem pra gente. Olha só o que diz a primeira afirmação. Será que isso aqui é um mito ou uma verdade? Para curar a dor crônica, apenas trate a causa subjacente. Mito ou verdade? Esse é um mito. Na verdade, independente da causa subjacente, a dor deve ser tratada. Muitas vezes a gente não consegue tratar a causa subjacente da dor. Um exemplo, pessoas que têm câncer e têm dor. E nem por isso você vai deixar de tratar a dor. E algumas vezes a gente não acha uma causa subjacente. Você tem a dor, mas não tem uma causa aparente por trás. Então você tem que tratar a dor. E outro perigo disso, trate a causa, tome remédio para dor. Quem tem enxaqueca,
O que é que leva à cronificação da enxaqueca? O uso excessivo de analgésico. Então, quem usa mais de 10 dias por mês de remédio para dor de cabeça já tem um risco muito alto do remédio estar causando a dor. A automedicação sempre, a gente sempre alerta aqui que é algo muito perigoso, né? Enquanto fica ali no analgésico, tem, né, problemas, mas quando passa do analgésico, né, doutora? Às vezes as pessoas até antibióticos tomam por conta própria. Com certeza. A gente teve agora na época da chikungunya, né, que inclusive é uma das causas de dor crônica. A gente está acompanhando uma série de pacientes lá no Hospital das Clínicas e outros hospitais também aqui no Nordeste. E a gente via que muitos pacientes já chegavam tendo usado uma infinidade de medicações para dor, inclusive corticoide, que é uma medicação que tem um perfil de efeito colateral bem significativo. Então, um cuidado muito grande tem que se ter com o uso da automedicação, né? Que a gente pode trazer, às vezes, mais problema do que benefício. Pode aliviar ali de imediato essa dor, mas o corpo, né, ele sendo submetido a essas medicações, a longo prazo, pode trazer complicações? Quais complicações a gente poderia pontuar? Pode gerar um câncer? Depende da medicação que se está usando. Por exemplo, quem usa corticoide, que foi falado, que melhora alguns tipos de dor, pode desenvolver diabetes, catarata, pressão alta, problema renal. Quem usa outros tipos de analgésico podem ter problemas no fígado, gastrite. Então, vai ser variável o tipo de complicação de acordo com a medicação. O tempo de exposição a essa droga também, né? E a frequência com que está usando. Ok, vamos ver agora a próxima afirmação para a gente descobrir se é mito ou se é verdade. Mesmo a dor crônica leve, ela deve ser examinada por um médico? Mito ou verdade? Com certeza, né? A dor crônica... E a questão da dor crônica leve é uma coisa muito interessante, porque a dor é um sintoma interessante. O que é uma dor leve, né? Pode ser que para mim seja leve, para ti seja moderado, para outra pessoa o mesmo nível de dor seja grave. Então, uma dor que o paciente se queixe como sendo leve, talvez ela fique moderada, talvez ela fique mais intensa no futuro, né? O processamento da dor, ele tem esse recrutamento de células, né, do ponto de vista fisiopatológico, que vai aumentando a intensidade, a localização da dor. Então, na verdade, uma dor leve é que deve ser melhor investigada para que isso não vire uma dor mais intensa no futuro. E interessante, a gente escuta também muita gente falar, né? A dor é algo psicológico, você não está sentindo nada, algo psicológico vai passar. É psicológico só, doutor? Não, na verdade não é. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem em tratamento de dor, que a dor não é visível. É diferente de uma pessoa que chega, eu estou passando mal, eu tenho diabetes e consegue ver a glicose lá na hora, deu 500, aí todo mundo, tá passando mal, tá muito alto, ou a pressão alta. Vou aferir, aí deu 18/11, tá muito alta, a dor não. Você depende do relato da pessoa. Como a Aline falou, uma dor leve para uma pessoa, para outra pessoa pode ser intensa. E a dor seria a mesma, só que a pessoa percebe diferente. Vai depender de muitos fatores pessoais, emocionais, ambientais. Então toda dor deve ser valorizada. Ok, vamos agora a outra afirmação, vamos descobrir. É mito ou é verdade que descansar é geralmente a melhor cura para a dor? Depende. Depende da dor. Por exemplo, pessoas que têm dor na coluna lombar, lombalgia. Ficar de repouso é ruim. Vai aumentar a duração da dor. Então, o ideal é que a pessoa tente fazer as atividades do dia a dia. Você não vai com dor, vou fazer musculação com dor, mas fazer as atividades habituais. Isso é importante. O custo da dor para a pessoa é muito alto. Se você perguntar para uma pessoa que tem dor crônica, nos últimos meses, quantas vezes você faltou a um evento social, a um encontro familiar, porque estava com dor? Quantas vezes um jovem faltou à faculdade, faltou à escola por causa de dor? Quantas vezes faltou ao trabalho? O rendimento no trabalho caiu por causa de dor. Então, o impacto da dor é muito grande. Em geral, Pode ficar à vontade, mas doutora. assim, em geral, as dores crônicas osteomusculares, que são os que o reumato vê, mas outras áreas também, o exercício, a atividade física é o tratamento para a dor. Então, é muito importante que haja o envolvimento do educador físico também, que muitas vezes um educador físico que faça um bom trabalho consegue resolver a dor de uma pessoa muito mais eficazmente do que
um médico muitas vezes, porque um analgésico ele vai resolver a dor por aquele momento. Mas se a pessoa tem um problema de postura, por exemplo, isso precisa ser rearranjado, isso precisa ser realinhado. Isso se faz através de alongamento, através de fortalecimento. Então, o exercício, eu digo lá, meus pacientes do ambulatório de fibromialgia, existem pacientes com fibromialgia que estão bem. Nenhum deles que está bem são os que não estão fazendo exercício. Não existe paciente bem sem atividade física. Né? Então, ele acaba sendo muito mais eficaz. A Sociedade Europeia de Reumatologia, o ano passado, publicou as orientações para o tratamento da fibromialgia. A única recomendação forte desse documento é o exercício físico. Então, para ver a importância como o fato da pessoa se mexer, se envolver com uma atividade física é fundamental para o tratamento de certos tipos de dor. Essa conversa, né, direta com o médico vai ajudar muito a identificar essa dor. Aí eu fiquei imaginando no caso das crianças. As crianças, elas também podem ter dor crônica. Como é que essa criança ela vai descrever essa dor? É mais difícil. É mais difícil, porque às vezes a criança não sabe descrever que está com desconforto. Ela só faz chorar. Fica chorando, aí às vezes a mãe percebe quando toca em alguma região que a criança chora mais. Então é muito mais difícil. E uma outra forma, além das crianças, também as pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, que aí não vão referir que estão com dor, vão apresentar agitação, insônia. Então é importante ficar atento para esses sinais, sintomas, que podem ser uma manifestação de dor. Ok, vamos ver o que diz agora a próxima afirmação para a gente saber, será que é um mito ou se é uma verdade? O aumento da dor é inevitável à medida em que envelhecemos? Mito Será total, que é né? Tanto aí que a gente vê pessoas idosas, às vezes com muito mais mobilidade, com menos dor do que um paciente jovem. Isso é um mito realmente. Existem algumas doenças que causam dor, que são um pouco mais prevalentes nas pessoas mais velhas, como a osteoartrite que a gente falou, mas não quer dizer que aquela pessoa vai ter dor e também não quer dizer que uma pessoa com mais idade vai ter mais dor do que uma pessoa com menos idade. Isso não é verdade, de fato. Não procede de forma alguma. Próximo ponto, olha só, outra afirmação, será que é mito ou verdade? Raramente existe um único tratamento que irá curar, né, essa dor crônica. Será que é mito ou verdade? Raramente existe um único tratamento que irá curar a dor crônica. É verdade. Geralmente existem várias formas de tratamento. O tratamento, a gente vai desde medidas não farmacológicas, por exemplo, correção de postura, atividade física, isso é importantíssimo. Por isso a gente sempre destaca a multidisciplinaridade no tratamento da dor. Não é só o médico, o odontólogo, educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, todos os profissionais de saúde vão estar envolvidos no tratamento da pessoa com dor. E então existe a forma não medicamentosa, os medicamentos para tratamento da dor e as formas não intervencionistas, por exemplo, fazer uma anestesia no nervo que está doendo, fazer estimulação magnética transcraniana para tratamento de dor, até procedimentos cirúrgicos. Você fazer neurocirurgia para tratamento de dor, fazer implante de bombas de morfina, quem tem dor que não responde a medicamento. Esse número, né, esse número que a gente deu aqui no começo do programa, que 37% dos brasileiros sofrem e apresentam, né, dor crônica. Foi uma pesquisa apresentada no Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. 37% dos brasileiros, valor aproximado. É muito alto esse índice? Preocupa vocês? Com certeza. 37% hoje. Daqui para frente, né? A gente também vê muito essa questão do comportamento que vem mudando em relação aos tablets, aos celulares. Mais à frente, esse índice ainda pode aumentar ou a tendência é de redução? Depende muito, né? Mas assim, a gente tem hoje, as pessoas têm uma vida muito ocupada, muito atribulada, fazem menos exercícios, se cuidam menos em relação à alimentação. A questão do posicionamento, muito tempo em frente a um computador, a um tablet, a um celular. E isso sim, essa imobilidade é possível que esse percentual aumente. E 37% é muita gente, né? Às vezes a gente acha, é só um terço. Um terço é muita gente. Então, de cada 3 pessoas, uma tem dor crônica. É muita gente, né? É um número muito elevado, doutor Igor. Com certeza. E a tendência, pelo que a gente vê, né, a população mais estressada, cada vez mais ansiosa,
cada vez mais sofrendo, né? São 14 milhões de desempregados, isso também preocupa muita gente que precisa sustentar a família, está encontrando dificuldades. Isso pode acentuar um problema como esse, pode acentuar uma dor crônica, pode ser um start ali para um início para uma dor crônica? Pode sim, é interessante, isso bem importante esse ponto. Um exemplo, a enxaqueca crônica. O principal fator, o uso excessivo de medicação, mas existem outros. Um deles é condição socioeconômica ruim. É um fator de risco para a cronificação da enxaqueca. Provavelmente pelo nível de estresse que a pessoa é submetida, por estar em uma condição desfavorável. Ok, temos que analisar todos os aspectos, né, para chegar a uma conclusão mais precisa. A gente vai agora ao outro ponto, após ouvir essas explicações. Vamos agora a outro tópico, sim. Vamos ver se é mito ou se é verdade, que mesmo com um bom tratamento, a dor crônica pode não desaparecer. Será? Mito, verdade? O que é que vocês... Isso pode ser verdade, né? Na verdade, em geral, com um bom tratamento, a dor, a gente consegue ter um controle melhor da dor, as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor e a gente reforça muito isso. Em raros casos, em alguns casos, pode ser que a dor não desapareça totalmente, né? Mas esse não precisa ser um dos objetivos do tratamento, né? A pessoa tem que ter uma melhor função, a pessoa tem que ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor ambientação social. E muitas vezes o desaparecimento da dor não é possível porque a causa é alguma coisa que talvez não seja tratável, né? Nos casos de câncer, às vezes, então. Mas o manejo da dor, ele tem que ser muito amplo. A gente não dá para focar só na dor, a gente precisa... Porque o paciente com dor crônica, ele é um paciente que ele está envolvido num contexto muito grande de dor. Então, a família sabe que ele sente dor, os vizinhos sabem que ele sente dor, no trabalho todo mundo sabe que ele sente dor. Então, a pessoa às vezes chega e a gente diz, lá vem a pessoa lá, o fulano que está sempre se queixando de dor. Então... Tudo isso tem uma função até psicológica na vida dessa pessoa que precisa ser também abordada. E muitas vezes isso é muito difícil de se fazer. Por isso que a multidisciplinaridade é a regra no tratamento da dor. Porque nem sempre o médico sozinho consegue abordar e acessar esse tipo de coisa. Porque às vezes o paciente não quer nem falar sobre isso com o médico. Ele gostaria de falar com uma outra pessoa, enfim. Então, é muito necessário que haja um contexto de vários especialistas ajudando esses pacientes. Mas a gente consegue, na maioria dos casos, ter um bom controle dos pacientes com dor crônica, sim. Pode-se tratar dor crônica com qualidade de vida. Com certeza. Ok, vamos agora ao outro ponto, outro tópico. Será que é mito ou verdade? Ter dor há muito tempo é normal e todo mundo tem? Não, isso de forma alguma não é para a pessoa sentir dor. Então, aquela coisa, toda dor é um sinal de alerta. Quem tem dor crônica, geralmente tende a ter esse tipo de pensamento. É normal viver com dor, quando na verdade não é. Dá para suportar, a gente escuta. Exatamente. Muito não, isso uma também, dor leve, eu tenho... Aí você, às vezes, chega no consultório, você tem dor há quanto tempo? Há 10 anos. Com que frequência? Todo dia. Então, veja, a pessoa é como... Não, é como se fosse normal, mas na verdade não é. Existe tratamento para dor. A dor deve ser tratada. Vai ter um impacto muito grande na melhoria da qualidade de vida da pessoa. Quem tem dor crônica tem mais depressão, tem mais ansiedade, tem mais insônia. Então, vai ter todo um contexto junto da dor. Por isso a importância do tratamento adequado. Acho que muda também o humor dessa pessoa, né? Todo dia sentindo dor, acho que essa pessoa... Com certeza. Na fibromialgia a gente tem uma coisa muito interessante, que a associação com depressão é bastante alta. E aí há uma discussão muito grande. O que veio primeiro, né? A dor ou a depressão? Porque você imagina sentir dor todos os dias. Não tem como o humor da pessoa ser o mesmo, né? Então é bem complicado. Isso tudo tem que ser abordado junto. Ok, vamos agora ao outro ponto. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que as mulheres elas lidam melhor com a dor do que os homens? Será? Mito ou verdade? E a gente vai ouvir aqui, né? Doutor e a doutora. Será? Mito, verdade? O que é que vocês têm a dizer pra gente? Então, tem vários estudos em dor crônica falando que o impacto da dor na vida dos homens
medido por instrumentos é maior do que na vida das mulheres. Talvez tenha a ver com a maior execução de trabalhos braçais, por exemplo, né? Então, a pessoa com dor vai ter mais dificuldade de trabalhar e o trabalho da mulher tende a ser um pouco mais leve, apesar de que muitas vezes a gente sabe que não é. Existem algumas doenças crônicas, como a fibromialgia mesmo, que elas são mais frequentes em mulheres e acaba... É que eu tenho uma teoria de que as mulheres lidam melhor com tudo, não só com a dor. Mas assim, as mulheres acabam lidando, não sei se melhor, né? Mas elas permitem menos que a dor interfira na sua vida diária. Né? Não sei qual a tua experiência, Igor, com isso. Doutor Igor, fique à vontade. Essa frase de Aline é bem interessante. As mulheres assim, se permitem, não tem um impacto tão grande da dor na vida dela, porque geralmente ela não pode parar. Porque vai estar ali as coisas de casa, o trabalho, os filhos, o esposo. Então, termina que isso é uma coisa cultural, assume muitas funções e se ela parar é como se tudo desandasse. Então, ela tem que continuar firme com dor ou não. Doutora Aline teve um poder de convencimento muito forte agora. Não foi? Vamos agora a um outro ponto. Outra tela, será mito ou verdade? Olha só essa informação. Quando, mesmo depois de ir ao médico, você não consegue explicação para a origem da sua dor, é porque ela é coisa da sua cabeça. Não, isso é mito. Na verdade, hoje em dia a gente não tem mais isso de qual a explicação da dor. Na verdade, nós não temos exames que consigam ver o funcionamento do cérebro. Então, a dor, a maioria das vezes, são alterações microscópicas, é no funcionamento do cérebro. Então, a pessoa tem dor de cabeça, fiz a ressonância, a tomografia, foi normal, então quer dizer que eu não tenho nada? Na verdade, o esperado é que aquele exame já venha normal. Porque o que é que pode acusar aquele exame? Um tumor, um coágulo. Então, são as causas mais graves, mas 90% dos quadros, o exame é normal. Então, não é porque não veio nada, é psicológico, é porque a gente não tem tecnologia para demonstrar aquela disfunção a nível celular. Ok, vamos agora ao último ponto, última tela para a gente saber se é mito ou verdade. Ficar em uma postura errada pode desencadear dores? Então falamos sobre isso, né? Com certeza sim, né? A gente sabe. A postura inadequada talvez seja a maior causa de dor que a gente tem aí na nossa vida, assim, nos nossos consultórios. Então já falamos bastante sobre isso, né? Com certeza. Vou pedir licença aos convidados para a gente falar muito mais sobre o tema daqui a pouquinho. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, 99418-1206. Liga para a gente também através do WhatsApp, deixa lá sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder essa sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e o tema do programa de hoje, dor crônica. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema? Aproveita a oportunidade, manda aí essa pergunta, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp e também você pode mandar através da nossa linha interativa 3424-1977. Liga pra gente, deixa aí sua pergunta que a gente vai começar a ler. Vamos ler a partir de agora e responder ao vivo aqui no programa Assunto do Dia. Temos várias participações aqui no nosso WhatsApp e a gente já começa respondendo. A primeira dúvida, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: tenho artrose, isso nos 2 joelhos. O que é que eu faço para amenizar essas dores? Ela dá parabéns aqui ao programa pela escolha do tema e também parabéns aos convidados pelas explicações. Então, a artrose, a gente já falou, não precisa mais explicar o que é, né? Então, assim, aquela degeneração que ela tem nos joelhos. Então, uma das primeiras coisas que a gente recomenda para todos os pacientes é perda de peso, né? Não sei se seria o caso dessa senhora, ou é um homem ou uma mulher, já nem... É uma mulher, uma mulher. Pela foto é uma mulher. Perda de peso é uma das principais coisas e é importante, inclusive, a pessoa se manter magra ao longo da vida, né? Porque depois que a pessoa já adquiriu a osteoartrose ou uma piora da artrose, a perda de peso até ajuda, mas não resolve de fato o problema.
A segunda medida, exercício físico. Fortalecimento de musculatura ao redor daquela articulação vai praticamente eliminar a dor em quase todos os casos. Existem medicações, analgésicos, remédios para artrose, infiltração dentro da articulação também pode ser feita, né? É um procedimento que é feito por médicos, né? Lembrar isso. E caso nada disso resolva, a cirurgia, como o ortopedista falou, é a última instância do tratamento. Ok, temos aqui outra participação agora da Ana Cláudia. Ela diz o seguinte: desde 16 anos tenho dor de cabeça, isso já faz 30 anos. Que tem essa dor, é uma dor intensa, já fez vários tratamentos e a conclusão é que ela tem enxaqueca. Já foi a vários especialistas e ela diz que dorme e acorda com dor de cabeça. E às vezes essa dor é só de um lado, né? Só de um lado da cabeça, depois de um tempo passa para o outro lado. Ela frisa aqui que não tem tontura nem ânsia de vômito. Não sabe mais o que fazer. Como é que ela convive tanto tempo, né, doutor, com essa dor de cabeça? Desde os 16 anos, vem sofrendo. Esse diagnóstico, por conta que ela descreveu aqui, né, que fez o tratamento e procurou o médico, ela deve ter feito algum exame específico para chegar à conclusão de enxaqueca. É normal essa dor de ser de um lado, depois passar para o outro, e ela dormir e acordar sentindo dor de cabeça? A enxaqueca, geralmente, na crise, ela é unilateral. A maioria das vezes a pessoa teve a dor pulsátil do lado direito, em outra crise pode ter do esquerdo, mas a maioria das vezes vem unilateral. Essa dor, na frequência que ela diz diária, ela tem o que chama enxaqueca crônica. O que é que está levando à enxaqueca crônica? Será que ela está usando um excesso de analgésico? É o principal fator. Às vezes a gente tira o analgésico e consegue tirar a pessoa da dor. Será que ela consome muito café, que é outra causa de cronificação de enxaqueca? Será que ela tem erro postural? Tem uma entidade chamada síndrome dolorosa miofacial, que se a própria pessoa sente, que você pesquisa, tem uns nódulos no músculo, e esses nódulos aqui no pescoço, no ombro, podem dar dor de cabeça. Então veja como a abordagem é muito ampla. E quais são os hábitos de vida dela? Será que ela tem uma alimentação boa, está com controle de peso, faz exercício? E lembrar que existe tratamento, além do medicamentoso, a enxaqueca crônica ela é tratada com toxina botulínica, o conhecido Botox, com resultados excelentes. Então o que ela deve fazer? Mudar, né, esse hábito de vida. Se ela faz alguma coisa do que foi descrita que não pode fazer, evitar também tomar café, né, doutor? O excesso de café ele causa dor de cabeça, que a gente chama de dor de cabeça por uso excessivo de alguma substância. Os mais comuns usados são analgésicos e o café. Também ela deve procurar um especialista o quanto antes. Temos aqui outra participação. A participação agora é da Lúcia. Ela disse que já teve muitas dores na vida dela. E foi esta médica, a doutora Aline, que cuidou de mim lá no IMIP. Nossa. E ela faz aqui um pedido, meio que cobrança. Eu gostaria de continuar esse tratamento, porque gostei muito da doutora, mas agora ela está no Hospital das Clínicas e não no IMIP. Doutora, fica aqui a cobrança. A Aline, a paciente... Não, a Lúcia, a paciente que gostou muito do seu tratamento. Obrigada, Lúcia. Espero que você esteja bem. Mas, assim, ficou uma outra médica no meu lugar lá no IMIP e, infelizmente, eu não estou mais lá. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, pergunta o seguinte, né? A gastrite crônica em atividade, ela leva... A pessoa pode ficar dolorida quando essa gastrite crônica está em atividade? Sim, com certeza. Pode ter dor abdominal, principalmente aqui na região mais alta do abdômen, e aí muito relacionada com alguns tipos de alimento, principalmente alimento muito condimentado, apimentado. Isso vai variar de pessoa para pessoa. E lembrar que procure um médico que tem tratamento a gastrite. Outra participação, Silvânia tem 40 anos, ela diz que sente muita dor de cabeça desde a adolescência e as minhas dores, ela fala, são sempre fortes e com vômito. Que é bem característico da enxaqueca. A dor é de forte intensidade, é pulsátil, geralmente é unilateral e associado com sensibilidade maior à luz, a barulho, com enjoo, com vômito. Então a pessoa com a enxaqueca tende a ficar no quarto escuro, trancada para não ter barulho, não ter som. Outra participação aqui agora é da Marli. Marli, ela diz o seguinte, minha mãe está com essa dor na lombar que foi descrita no programa e já tem um mês
que ela vem sofrendo com essas dores, fez um raio-x e deu bico de papagaio. As dores são fortes, intensas, ela fica mais deitada e não consegue fazer nada. Já tomou medicamento que o médico receitou, mas a dor não passa e também, às vezes, ameniza a dor, mas não passa. O que é que ela deve fazer? Deixa eu só dizer... Ela disse que um ela nunca teve mês, essa dor e não pegava peso, porque às vezes tem essa questão. Não é ainda uma dor crônica, é uma dor que tem que ser melhor investigada de fato, né? Ela tem que procurar um médico, fazer algum exame talvez um pouco mais detalhado, o exame físico mais detalhado, mas só uma coisa que eu ia falar, a história do bico de papagaio, né? Que muita gente fala que tem um bico de papagaio e tal, enfim. O bico de papagaio é o nome popular para uma alteração radiológica que a gente vê que se chama osteófito, que é uma consequência da osteoartrite, osteoartrose. Esse bico de papagaio não está ali há um mês. Ela já, certamente, isso já tem algum tempo, né, que está ali. Eles não crescem assim tão rapidamente. Então, é um processo que ela já tem uma osteoartrose crônica na coluna. Mas, ela nunca teve dor na vida. Então, nem sempre a osteoartrose tem relação, que a gente vê no raio-x, tem relação com o sintoma que o paciente vai ter. Então, aquele achado que apareceu no raio-x de uma dor só de um mês, não tem relação nenhuma com o que ela está sentindo, que tem que ser melhor avaliado de fato. Mas é só para lembrar que muitas vezes o raio-x mostra uma coisa que não se reproduz no exame físico e na história do paciente. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem que tratar o paciente, não o exame, né? Isso é coisa importante também. Ok, outra participação agora da Adriana, ela que é de Glória do Goitá. A dúvida dela é a seguinte, ela disse que foi diagnosticada com reumatismo há 20 anos, não tratou, hoje ela disse que fez exame de sangue, não deu mais, né, o reumatismo, mas ela disse que sente dores horríveis todos os dias e o dia todo, em todos os ossos também e juntas. O que é que pode ser? Tem 40 anos, está preocupada porque está sofrendo com essas dores. Deu aqui várias ajudas. Me ajude, por favor. Bom, essa moça precisa de uma avaliação, certamente, para ver onde são as dores, qual é o comportamento da dor. Isso tudo a gente pergunta na consulta, né? O comportamento dessa dor, com que ela melhora, com que ela não melhora, enfim. Mas tem uma coisa interessante que ela falou, ela tinha reumatismo há muitos anos, que provavelmente foi no exame, que agora não tem mais. Reumatismos, existem mais de 100 tipos diferentes de reumatismo, e a gente já falou de alguns deles aqui. Então, reumatismo é uma palavra muito genérica, né? Na verdade, ela quer dizer que ela tem dor há muito tempo. O fato de um exame ter dado alterado, mais uma vez, né? A gente nunca trata um exame, a gente trata um paciente. O fato de um exame estar alterado, isso na reumato é muito interessante, porque na endócrina a gente trata um exame, né? Se o paciente está com a glicemia alta e não está sentindo nada, a gente tem que baixar. E na reumatologia é um pouco diferente, a gente volta muito mais para o paciente do que para os exames. Os exames são complementares, nos ajudam muitas vezes, mas só o exame não significa muita coisa. Tanto que o exame era alterado, agora está normal, ela precisa ser abordada em relação a essa dor. Ser melhor avaliada em relação a essa dor, pode ser que seja uma fibromialgia, pela característica de dor que ela está falando. Mas assim, né, não tem como dizer, tem que de fato olhar. E ela complementou aqui, disse que não consegue andar sem bengala. Aí também não é o que acontece geralmente na fibromialgia. Nossos pacientes não são dependentes, né, nem de aparelhos, nem de outras pessoas. Então, de fato, tem que examiná-la para saber o que está acontecendo com ela. Ok, vamos agora à próxima pergunta. A pessoa não se identificou. Se identificou agora. Lenilson, do Jiquiá, ele disse que tem uma filha de 21 anos e ela tem dor constante nas pernas. Fez vários exames e não acusou nada. Pode ser um simples cansaço? Precisa avaliar. Algumas vezes a pessoa tem dor e o exame é normal. E tem diagnóstico. Um exemplo é que a gente chama de neuropatia de fibra fina, que a pessoa tem esse desconforto nas pernas, faz o exame chamado eletroneuromiografia, que faz o estudo dos nervos. Só que esse exame tem uma limitação que ele só consegue estudar os nervos maiores. Os nervos mais finos, menores, ele não consegue obter essa informação. Então, às vezes, a pessoa tem neuropatia detectável pelo exame clínico, mas o exame complementar é normal. Então, é aquilo, a gente não vai tratar exame, vai tratar a pessoa e confiar no achado do exame físico. Ok. Outra participação agora do Leonardo, de Aguazinha, em Olinda. Ele disse que sente muitas dores nos joelhos desde que parou de jogar futebol há 12 anos. Hoje ele tem 38 anos.
Pode ser um desgaste, né, doutor? Pode ser várias coisas, né? Mas assim, até vou aproveitar o gancho dele e falar do atleta do final de semana, né? Porque às vezes a gente pensa, faz exercício, eu faço, eu jogo futebol umas vezes por semana lá com meus amigos. Isso às vezes é melhor não fazer, né? Porque a pessoa vai para uma atividade, e o futebol a gente sabe, ainda mais futebol com amigos, que às vezes são inimigos, dá aqueles entraves, aquelas coisas, às vezes as pessoas acabam se machucando muito mais do que fazendo alguma atividade física, né? Não que não possa fazer, mas é sempre muito interessante se fazer um preparo físico mesmo para essa atividade do final de semana, que às vezes causa muito mais lesão do que o benefício físico, né? Então, de fato, ele pode ter jogado futebol, ter tido uma lesão de menisco, de ligamento, por exemplo, e isso ter levado ele a um desgaste articular precoce, já que ele é uma pessoa muito jovem, já com dor no joelho. Não é esperado. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa também não se identificou, mas disse que não sabia que existia a dor crônica. Assistindo agora ao programa, verifiquei que tenho esses sintomas, tenho dores todos os dias. E qual médico, a princípio, eu procuro, né? Qual especialista eu procuro para fazer uma consulta? Não sabia também que existia especialista para dor crônica. A participação aqui é através do nosso WhatsApp. Na verdade, o principal é procurar assistência médica, procurar ajuda, independente da especialidade. Se o médico que a pessoa procurar não tiver experiência no tratamento da dor, vai indicar uma pessoa que tem experiência em tratamento, que tem uma vivência maior, mas o ponto principal é procurar assistência médica, procurar ajuda. A dor tem tratamento, então não é para a pessoa acostumar a viver com dor. Ok. Vamos agora a outra pergunta, agora da Priscila. A Priscila diz o seguinte: minha mãe sofre de uma dor de cabeça já tem quase 1 ano e diz que sente uma quentura subindo pelas costas, que toma todo o seu tronco na parte do corpo, né? Na parte de cima do corpo. Ela já fez todo tipo de exame, mas sempre dá tudo normal. O que é que pode ser? Essa dor com ramificação puxando ali das costas, subindo, chegando até a cabeça há quase 1 ano já. Isso é bem característico, não tem como a gente ter certeza, se teria que examinar para ver daquilo que eu falei, síndrome dolorosa miofacial, que dá esse queimor muscular e dá dor referida para a cabeça. Então, veja, a pessoa tem um nódulo muscular no ombro, pode ter dor no olho. Então, veja como é importante, durante a consulta, fazer a pesquisa desses pontos de dor muscular, porque eles têm tratamento. Então, o tratamento desses pontos leva ao alívio, muitas vezes, da dor de cabeça. Ok, temos aqui outra pergunta. Paulo Fernando, a dúvida dele é no seguinte sentido. Há pesquisas, né, que sugerem que alguns analgésicos são tóxicos. No caso, como exemplo, o paracetamol. Ele quer saber, então, há risco a pessoa que o toma? A gente poderia responder para o Paulo Fernando. Toda medicação tem risco, né? Vamos partir desse pressuposto. Dependendo da dose, pode ser terapêutico ou pode ser veneno, não é isso? Então, assim, o paracetamol, em geral, é uma medicação muito segura. A gente usa para criança, usa para adulto, usa para idoso, usa para gestante. É uma medicação que costuma ser muito segura, mas ela tem os seus problemas, como toda medicação tem. Então, doses muito altas de paracetamol são tóxicas, uso muito frequente de analgésico pode levar a outras síndromes, como você falou, é crônica. Então, qualquer medicação tem que ter muito cuidado quando se usa. Mas o paracetamol, de uma forma geral, ele é bastante seguro quando usado nas doses adequadas. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda há tempo de você mandar sua dúvida, 99418-1206. Manda pra gente que a gente vai ler e responder ao vivo no próximo bloco do programa. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Voltamos e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos mostrar a partir de agora. São oportunidades, olha só, são 5 vagas a princípio para auxiliar de operação, 5 oportunidades para preencher uma dessas vagas. Você precisa ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.006 é o salário. São 5 vagas para auxiliar de operação.
Vamos juntos conferir mais oportunidades. Agora tem 4 vagas para estofador de móveis. Para preencher uma dessas vagas, ensino fundamental completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 937. 4 vagas para estofador de móveis. Agora tem 30 oportunidades para técnico de manutenção industrial. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.900. São 30 vagas para técnico de manutenção industrial. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue falando sobre dor crônica, que é o tema do nosso programa. Muita gente ligando, participando, então a gente vai dar sequência agora às perguntas. Vamos ler as dúvidas que chegaram através da linha interativa. A primeira ligação que a gente recebeu foi da Aparecida Rodrigues, ela que mora no Pina e tem 52 anos. Ela quer saber o seguinte: qual o exame para diagnosticar a febre reumática e a fibromialgia? Qual a diferença também, ela quer saber, entre artrite e artrose? Não, entre artrite comum e artrite reumática. Elas podem ser tratadas com anti-inflamatórios e corticoide? O que a gente poderia responder dessa dúvida da nossa telespectadora? Bom, por partes, né, doutora? Vamos desmembrar, né? Então, assim, a febre reumática até é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, porque o exame, um dos exames que ajuda no diagnóstico de febre reumática, acaba sendo um exame que é muito pedido aleatoriamente, sem um critério. A pessoa chega lá, é para solicitar o exame vem positivo, a pessoa acha que tem febre reumática. Não. A febre reumática, primeiro, que é uma doença muito mais prevalente em crianças, né? Dificilmente vai ocorrer após os 15 anos de idade. Então, já é uma faixa etária que não é a habitual. E um dos exames, que é o ASLO, na verdade, que se faz para ajuda no diagnóstico, ele acaba sendo pedido ao longo da vida, a pessoa vem com aquilo positivo, mas ele, de fato, não significa nada. Então, a pessoa tem que ter o sintoma, tem que ter a febre, as dores articulares, enfim, que são particularidades da febre reumática. Já a fibromialgia é outra coisa, né? Bem, a gente já conversou, a dor crônica, os exames geralmente são normais, a dor é difusa, com alteração de sono, fadiga, enfim, aquilo que a gente já conversou. Sobre a artrite e a artrose, é aquela diferença que eu já falei, que a artrite é um sintoma que pode aparecer em várias doenças, inclusive na artrose. E a artrite reumatoide, que ela botou como artrite reumática, na verdade o nome é artrite reumatoide. É uma doença muito específica. Né? Uma das manifestações da artrite reumatoide é a artrite, é a principal manifestação, mas outras manifestações também acontecem, pulmonares, cutâneas, enfim. Mas a artrite reumatoide é uma doença onde existe inflamação articular, em algumas articulações geralmente simétricas, pequenas articulações de mãos, em pacientes muito jovens. É um quadro, em geral, muito agudo ou subagudo, a pessoa procura atendimento médico, tenta procurar, pelo menos às vezes no SUS não se consegue com rapidez, né? Mas ela tenta procurar atendimento mais rapidamente porque é uma coisa que de fato incapacita a pessoa para o dia a dia. E o médico, num primeiro momento, já consegue determinar ou pelo menos fazer uma hipótese de diagnóstico de artrite reumatoide, já se consegue iniciar o tratamento, inclusive, e alguns exames são feitos para identificar essa evolução, estadiar essa doença. E o tratamento da artrite reumatoide hoje, não é o assunto, enfim, mas é um tratamento muito eficaz, né? Quanto mais precocemente esse paciente for tratado, melhor vai ser a qualidade de vida dele e maior a chance dele ter uma vida absolutamente normal. Então, deformidades estão incluídos no tratamento, não são o principal, né? Porque os corticoides anti-inflamatórios, eles melhoram muito a dor. E isso na artrite reumatoide às vezes é complicado, porque a pessoa fica sem dor, mas a doença sai evoluindo. Né? Faz deformidades, faz erosões ósseas. E aquelas deformidades que a gente via antigamente, paciente com artrite reumatoide, hoje em dia são muito mais raras, porque justamente os pacientes estão fazendo o tratamento muito precocemente. Ok, temos aqui outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: o meu joelho ele faz um barulho que assemelha, né? Se assemelha ali a um barulho de uma porta, mas não dói. O que é que eu devo fazer? Tá bom. Uma avaliação primeiro para saber, né, se não tem um corpo livre, não se tem... Porque
crepitação no joelho, ou uma dor no joelho, ou um barulho no joelho, pode ter várias causas. Isso pode estar vindo de um tendão, de uma articulação, da cartilagem ou do próprio osso, né? Então, teria que avaliar de fato para ver. A dor, de fato, pode não aparecer, mas tem que ver se essa alteração que ele tem no joelho não é uma coisa que vai predispor ele a uma alteração precoce que pode ser tratada já inicialmente. E aí vale, de uma forma geral, aquelas orientações gerais de perda de peso e de atividade física, né? Ok, temos aqui outra pergunta, sem identificação, mas a pessoa quer saber se uma dor ali na perna direita pode ser algo grave. Essa dor na perna já tem uns 3 anos, não são todos os dias, mas há também umas manchas vermelhas, vermelhas claras, próximo ao tornozelo também. Difícil, né? Tem que avaliar para poder dar alguma opinião. Uhum. Então vamos agora seguir com mais perguntas. Cláudia Cristina de Olinda, 46 anos, e ela ligou para a gente e mandou a seguinte pergunta. Quando andei rápido, senti uma dor e também um inchaço ali no joelho. Passou gelo, mas a dor continua. Devo procurar o médico ou continuo com essas compressas de gelo e tomando também um analgésico, né? Tomando o medicamento? Se isso persistir, tem que procurar o médico. Ela pode ter tido algum entorse, algum ligamento que rompeu, pode ter tido algum problema de menisco num movimento mais brusco, né? Se isso for persistente, em geral, o gelo e um analgésico resolvem, né? Agora, se isso persistir, tem que ser avaliado. Ok, próxima dúvida, Pietra de Souza, de Boa Viagem, tem 36 anos, ela diz o seguinte, o meu irmão, ele tem espondilite anquilosante, é esse mesmo nome, né, doutora? Né, doutor? Mas ele se recusa a fazer o tratamento, o que é que pode acontecer com ele? O tratamento, e outra dúvida que ela manda também, se o tratamento para artrite reumatoide é para sempre. São 2 dúvidas que ela mandou. Sim. Primeiro, o tratamento da artrite reumatoide, até mais recentemente, tem alguns trabalhos que mostram que alguns pacientes conseguem parar, mas o acompanhamento é para sempre, né? Então, e em geral, 90% dos pacientes ficam com alguma medicação para sempre para artrite reumatoide. A espondilite anquilosante, se de fato for essa a doença do seu irmão, é uma doença potencialmente incapacitante. Se a pessoa não faz o tratamento adequado, né, não segue o acompanhamento com o reumatologista, que é o médico que faz o acompanhamento para esse tipo de doença, se o paciente, anquilosar significa calcificar, e a espôndilo significa coluna, então é uma inflamação da coluna que calcifica a coluna. Então, no final dessa doença, se não tratada, a coluna toda ela fica calcificada e a pessoa perde os movimentos da coluna. Então, imagina a gravidade disso, a pessoa não consegue mais virar, a pessoa não consegue se abaixar, não consegue fazer nada. E é uma doença de homens jovens, né, que talvez seja o caso do irmão dessa moça. Tem que tratar. Vamos agora à próxima pergunta. Maria Aparecida, do Ibura, ela disse que há 3 anos sente dores na coluna. O que é que eu posso fazer? É a dúvida da Maria Aparecida, do Ibura. Primeira coisa, procurar um médico, fazer uma avaliação. A grande maioria dos casos de dor de coluna vai ser erro de postura, vai ser dor muscular, vai ser esses nódulos de tensão que vão formando, mas tem outras causas graves, por exemplo, fratura, tuberculose, tumor, então tem que fazer uma avaliação médica. Não pode ficar com essa dor achando que é normal viver com dor, eu me acostumei. Então a dor tem tratamento e tem que ir atrás da causa da dor. Outra pergunta, sem identificação, a pessoa diz que sente muitas dores nas costas e também nos braços. Essas dores são constantes e só me sinto aliviada quando faço massagem. Pode ser algo muito grave ou não, se alivia com massagem? Em geral, se alivia com massagem, tá bem, né? Faça massagem. Ok, temos aqui outra participação, outra pergunta. A pergunta é a seguinte, do Alex Ramos, do bairro do Bongi. Trabalho muito tempo em pé e sinto muitas dores nas pernas. O que fazer para amenizar essas dores? Sentar, de vez em quando. Então, a gente sempre diz assim, o paciente, a pessoa que fique mais do que 45 a 50 minutos numa mesma posição, ela precisa de um intervalo que ela sente. Então, assim, se no trabalho dele for possível colocar um banco, mesmo que seja um banco mais alto, de repente a pessoa trabalha num balcão, né? Não sei qual seria o trabalho dele, mas um banco mais alto, ou que ela tenha um intervalo de 2, 3, 5 minutos que ela possa sentar. É muito difícil. Qualquer pessoa, não precisa ter doença nenhuma. Se qualquer um de nós ficar em pé por 2, 3 horas, vai sentir dor, não vai? Então, assim, é ergonomia, assim, a gente precisa
atender às exigências do nosso corpo, né? Então, tem que modificar algumas coisas aí no hábito de vida dele. Temos agora a pergunta da Luciana Soares, ela que é do loteamento Grande Recife, tem 54 anos, ela disse que há 5 anos está com a dor de cabeça, isso do lado esquerdo da cabeça, que os médicos eles não conseguem descobrir o motivo. Já fez vários exames, o que é que deve fazer? Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, o diagnóstico de dor de cabeça é clínico. O exame, o esperado é que ele venha normal. Então, algumas vezes a pessoa tem uma inflamação de um nervo, o mais frequente, o nervo occipital, que ele fica nessa parte de trás da cabeça e pode dar dor até a parte do olho. Qual é o tratamento? Vai lá, aplica uma medicação no nervo e melhora a dor. Então, o esperado do exame é que venha normal, o diagnóstico é clínico. Ok. A próxima pergunta é da Rubilene Oliveira, de Olinda, 45 anos. Ela diz que teve zika, dengue e chikungunya. Sente muitas dores, faz uso de medicamentos. Essas dores elas vão permanecer, né? A dúvida dela, até quanto tempo? Permanecerão até quanto tempo? Bom, a chikungunya é um caso à parte, né? Provavelmente, se ela não tinha dor antes, teve essas doenças e ainda tem dor, certamente isso veio da chikungunya, porque nem a dengue e a zika dão quadros tão prolongados. A gente lá no Hospital de Clínicas tem um ambulatório de chikungunya, tem também no Getúlio Vargas em Mimipe. Então, a gente tem acompanhado esses pacientes e muitos deles, a gente teve o surto da chikungunya no final de 2015, começo de 2016. Tem muitos pacientes que ainda necessitam tratamento e estão sendo acompanhados. Como no Brasil isso foi uma coisa nova, né? Esses pacientes são os primeiros pacientes, a gente não sabe como no Brasil essas coisas vão se comportar, mas pela experiência que se tem ao redor do mundo em relação ao chikungunya, há pacientes com mais de 8 ou 9 anos com dor já. Então é importante que ela busque um atendimento, porque as dores relacionadas ao chikungunya em geral resolvem muito bem com o tratamento. Já o Zika vírus teve aquela associação, né, doutor, com a síndrome de Guillain-Barré. Preocupou muito vocês profissionais da neurologia, né? Que ataca o sistema neurológico. Na verdade é um erro do sistema imunológico da gente. A gente é infectado por um vírus, o vírus é um corpo estranho para a gente, então nós produzimos anticorpos. Só que o anticorpo, ao invés de atacar só o vírus, ataca o próprio nervo. Então ninguém sabe por que tem esse erro no sistema imunológico e a gente ataca o próprio corpo. Talvez alguma partícula do vírus seja semelhante a alguma estrutura do nervo, e esse anticorpo tem uma reação cruzada. Ok, temos aqui outra participação do Edivaldo de Camaragibe. Ele disse que depois dessa epidemia de chikungunya e das arboviroses, né, que deixou várias pessoas ali com dores por meses, existe algum estudo específico sobre as sequelas e essas dores diversas que essa doença deixou? A dúvida do Edivaldo de Camaragibe. Então é isso, esses pacientes que estão sendo acompanhados há mais tempo, né, em outros países do mundo, alguns evoluíram com doenças reumatológicas, então alguns pacientes evoluíram com artrite reumatoide, com espondilite anquilosante, com fibromialgia, e essas doenças estão sendo tratadas de acordo com os protocolos que a gente usa para essas doenças. E a própria... E tem pacientes que a gente não consegue definir, que eles ficam com uma doença articular relacionada de fato com a chikungunya e que estão sendo tratados e que ficam bem, mas que se não tratados eles podem evoluir para algum outro tipo de sequela, sim. Cristiane Oliveira, de Tegipiora, diz que é muito verdade o que a doutora falou sobre artrite reumatoide juvenil em relação ao tratamento logo cedo, pois ela descobriu que a filha tinha essa doença com 1 ano e 2 meses. Hoje ela tem 11 anos e vida normal com o tratamento. Ela chorava muito quando bebê. A dúvida dela é se ela já nasceu com essa doença, doutor. As doenças reumatológicas, em geral, a gente não tem como dizer que é só um fator, que seria só o fator genético, né? Primeiro, tirar a culpa dessa mãe, que provavelmente ela não tem culpa, né, em relação à doença da menina. E a gente, em geral, tem uma predisposição genética para ter a doença e alguns fatores ao longo da vida, por exemplo, para artrite reumatoide, a gente já sabe hoje que o tabagismo é um dos fatores que pode levar a artrite reumatoide. Doença periodontal, pessoas que têm má higiene da boca também pode levar. Então, são coisas que a gente está descobrindo que, juntamente com a questão genética,
podem levar pessoas a chikungunya, né? Um outro fator, a pessoa tem uma predisposição genética. Por que de todo mundo que teve chikungunya, alguns ficaram com a doença e outros não? É uma predisposição genética. Mas não basta ter só a genética. Às vezes a pessoa precisa ter um gatilho ao longo da vida para desenvolver. No caso das crianças, a questão genética acaba sendo um pouco mais forte, porque com 1 ano e meio, 2, a criança não foi exposta a tantas coisas assim que pudessem ter desencadeado os sintomas. Então, assim, a reumatopediatria é um caso à parte, assim, né? E a gente vê... Eu parei de atender criança depois que eu tive filho, não deu mais, né? Porque crianças com 1 ano, 2, 3, já com sintomas e manifestações articulares. Ainda bem que hoje a gente tem tratamentos muito eficazes, e as crianças estão tendo vida normal depois de um tempo. Ok, uma última dúvida aqui através do nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas disse que está com início de desgaste na cartilagem do joelho esquerdo, começou a fazer fisioterapia, melhorou 90%. Faço exercícios de físio todos os dias, mas às vezes sinto ainda um pouco de dor no joelho. Será que poderei voltar a fazer musculação? Seria o ideal, né? A fisioterapia, a gente costuma dizer que é um caminho até um exercício de força mais robusto, né? A fisioterapia, ela tem um limite, né? A gente consegue fortalecer e melhorar bastante. Ele teve uma melhora de 90%, isso é excelente, mas seria até bom o fisioterapeuta conversar com o educador físico para seguir nessa linha do tratamento e melhorar o fortalecimento dessa musculatura que está ao redor da articulação. Outra pergunta, a última. A gastrite nervosa, ela tem cura? O que é que pode levar a isso? Uma pessoa que tem gastrite nervosa, pelos sintomas, pode desenvolver outra doença psicológica? Na verdade, a gastrite, ela tem controle. Às vezes com medicação, às vezes só com mudança de hábito. É importante fazer o acompanhamento com um médico. Ok, vou pedir licença agora. Lembram que a gente fez uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete? Vamos conferir a partir de agora o resultado? Olha só, a gente fez a seguinte pergunta. Você que está em casa sofre com alguma dor crônica? Tem alguma dor crônica, você que está em casa? Olha só, 59% das pessoas que ligaram para a gente e que participaram também através das redes sociais falaram que sim, que sofrem com dor crônica. 41% disse que não. A você que ligou, participou, muito obrigado. Também queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Igor Bruschi, muito obrigado, neurologista, professor, coordenador da Liga de Dor de Pernambuco, professor também de neurologia da Uninasal. Dr. Igor, muito obrigado. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado, agradeço o convite e a participação. Convido as pessoas para conhecerem mais sobre a Liga de Dor. Tem um site www.ligadedor.wordpress.com e não esqueçam, quem tem dor crônica deve procurar ajuda médica, que a dor tem tratamento. Mais uma vez, doutor Igor, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Aline Ranzolin, ela que é reumatologista no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Aline, muito obrigado. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Bom, não subestime a sua dor, tá? Você tem dor, tá sentindo dor, tem que buscar ajuda, né? Então, não importa que essa dor, sentir dor não é normal, né? Na reumatologia, a gente costuma dizer que dor é o 5º sinal vital. Então, faz parte da vida, é importante que a gente sinta dor para se proteger, mas dor crônica não é normal. Procure ajuda. Eu agradeço. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!